Gravando aqui, só um minuto, subiu. Então, pessoal, mais uma vez aqui, hoje nós vamos iniciar a aula de nivelamento de histologia e embriologia aplicada à odontologia da Faculdade Paulo Picanço, tá certo? Vou apresentar aqui a nossa tela, né, compartilhar com vocês a nossa tela, onde eu trago para vocês a histologia. Então, como eu disse anteriormente, é impossível falarmos de histologia sem antes falar de células. Entendam uma coisa. Vamos lá para uma célula eucariótica, tá? Uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica, ela tem algumas características bem peculiares. Ela pode ter uma parede celular. Pode. Nos fungos, no vegetal, no reino plantae e na célula animal. Não tem parede celular. Numa célula animal não tem parede celular. Então, eu vou ter uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem várias antenas ali, ó, várias antenas. Essas antenas chamam-se glicocálix, tá certo? Qual a função do glicocálix, Eduardo? A função do glicocálix é identificar, é mapear, é saber o que está na periferia, como antena. É identificação com outra célula ou com uma célula inimiga, por exemplo, como se dá no sistema imunológico. Como assim? As células do sistema imunológico. Então, histologia, ela é muito ampla. É necessário reconhecer dentro intracelular, no meio, eu tenho dois meios específicos. Eu tenho o meio extracelular e o meio intracelular. O meio extracelular, evidentemente, ele tem que estar amparado. Eduardo, professor, me diga uma coisa. Toda célula é redonda? Olha, não. Para cada tecido existe um formato específico de célula, de acordo com a sua função. A maior célula do corpo humano, pessoal, fica no maior músculo do corpo humano, chamado sartório. Tá certo? Sartório, tá? Então, de acordo com a função da celular, eu vou ter o formato e a morfologia celular. Então, nós vamos ter aí, evidentemente, quando eu estava falando do meio intracelular, o citoplasma. Esse citoplasma, basicamente, é um meio em que eu vou ter ali imerso nele várias organelas. Cada organela celular vai ter uma função que, por sua vez, essa função ela está interconectada com todas as organelas celulares, senhoras e senhores. Entenda que, uma vez que eu falo de citoplasma, é necessário fazer uma analogia dentro da histologia. Cuidado! Ó, quer identificar uma célula? Saiba o formato do núcleo. Ó, o núcleo não é redondinho, não? Calma. O núcleo pode ser achatado. Então, nós vamos identificar o tipo de célula, a classificação da célula, olhando exatamente para uma lâmina, olhando para o núcleo. Olhando para o núcleo. Tá certo? Eu vou preparar uma lâmina para cada aluno no dia que a gente estiver fazendo, uma aula, tá certo? De abordagem, como eu disse para vocês, uma gincana, tá certo? É bem interativo e um aprende com o outro. E não há problema em errar, tá certo? Nós estamos aqui para errar, porque a via do erro vai aparecer ali uma chance, uma oportunidade fundamental para a gente aprender. Então, é o seguinte, pessoal, esse núcleo, ele tem o núcleo. O que tem dentro do núcleo? O nome já está dizendo, lá vai ser a matriz do controle celular. Lá eu tenho o meu material gênico, meu DNA, meu RNA. Perfeito?
Então, se eu falar DNA, RNA, isso são siglas. Concordo. Mas vamos dizer o nome dessas siglas. Ácido, DNA, ácido, de novo, ácido, desoxirribonucleico. RNA, ácido, ribonucleico. Então, tu tá me dizendo que o núcleo é ácido. E tu tá me dizendo, então, que o citoplasma não é ácido? Exato. E lá se vai a professora Jamila falar, olha, as células podem ser coradas. As células podem ser coradas. Então, como eu vou corar uma determinada célula? Como eu vou identificar quem é citoplasma e quem é núcleo? Questão de prova. Pela diferença de pH do citoplasma e do núcleo. O núcleo, queridos, é ácido. O citoplasma é alcalino. Olha aí que legal. Então, a gente vai lá na frente falar do sistema HE, tá certo? De corantes. Mas, antes de mais nada, só permitindo aqui mais uma colega, me dê essa licença de permitir a vossa entrada, tá certo? Então, pessoal, não esqueça necessariamente disso. Não esqueça necessariamente dessa situação que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok? Então, nesse sentido, eu vou ter. Vamos lá. A professora Jamila, eu trouxe aqui algumas informações importantes. A histologia é o estudo das estruturas do material biológico e das maneiras como os componentes individuais se relacionam com a estrutura e funcionamento, tá? Então, é necessário que a gente tenha uma noção geral sobre histologia no aspecto mais amplo, tá certo? Porque você vai ver histologia até chegar em músculo, até em sistema nervoso, até em sistema imunológico. Quando você estiver estudando a parte de imunologia, tá certo? Parte do sistema imunológico, extremamente fundamental, tá? O pessoal chegando meio atrasadinho. Catarina. Bora lá, Catarina. Bora lá. Então, é o seguinte, fazendo aqui a nossa última chamada do dia, certo? Então, é o seguinte, pessoal, então nós vamos ter a histologia nesse momento. A histologia, pessoal, as células são unidas são unidades funcionais básicas, tá certo? E a cada tecido existe um grupo de células específica. Para cada tecido existe uma função. Então, todas as células elas estão estão programadas para realizar aquela função específica. Os tecidos são arranjos celulares funcionais. Então, aí, ó, aqui claramente eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Essa informação que eu vou lhes dar é fundamental. Olha, pessoal, tem pessoas querendo entrar, né, ainda. Vamos lá. Bom, permitir. Isso. Perfeito. Quem está entrando agora, podem ficar tranquilos que eu faço a chamada já de novo, tá bom? Não podem ficar tranquilos que as chamadas eu faço, ok? Então, aqui estamos. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Olha aqui, turma. Meus amigos, olha essa estrutura aqui. Ó, isso aqui é uma célula, que é outra, que é outra, que é outra. Vocês estão observando que, claro, evidentemente, que essa célula está corada. Observe o formato desse núcleo. Ah, Eduardo, professor, tu tá me dando um norte. Quando você olhar para uma lâmina histológica, você vai olhar, claro, para o núcleo. O formato do núcleo
que vai me ajudar, que vai nos ajudar a classificar esse tecido. Se ele é estratificado, se é pavimentoso, se é simples, enfim, nós vamos olhar para o núcleo. Aqui, basicamente, pessoal, eu vou ter um vaso sanguíneo. Tá certo? Olha aqui, um vaso sanguíneo. Então, é o formato do núcleo que vai me orientar. É o formato do núcleo que vai me orientar em relação à classificação. Então, olha esse formato, olha essa célula, pessoal. Que célula estranha, né? Então, olha o formato desse núcleo comparando com o formato desse outro núcleo. Então, é necessário, basicamente, a gente entender, a gente olhar, saber o que eu estou procurando. Eu estou procurando quem? Eu estou procurando quem? Eu estou procurando um núcleo. Encontre o núcleo. Encontrei, professor Eduardo. Meio caminho andado. Que formato ele tem? Tais formatos que adiante nós vamos ver e vamos classificar tecido por tecido. Tá certo? Então, aqui, ó, olha aí. Olha a coisa melhorando aí, pessoal. Você vai ver tudo isso com a professora Jamile. Tá, Jamila? Os organismos complexos possuem 4 tipos fundamentais de tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tá certo? Não esquecendo que todos esses tecidos eles vão compor órgãos e um conjunto de órgãos, né? No caso aí, vai compor um sistema e um conjunto de sistema vai compor o organismo. Tá certo? Que legal. Então, aqui, ó, tecido epitelial. Vocês observem, pessoal, que o tecido epitelial, a professora Jamile já falou isso. As células são justapostas, são coladinhas uma à outra. Existe pouco material entre elas, pouco material extracelular. Questão de prova. Quer dizer que enquanto o tecido epitelial, as células estão mais pertinho uma da outra, mais pertinho, quando eu digo, eu estou sendo bondoso. Eles estão bem próximas. Elas estão de forma que existem várias componentes histológicas que faz com que ocorra essa junção, que eu vou falar para vocês, tá? A questão do hemidemossomos, dos desmossomos, tá? Tudo isso, as junções, tá certo? As oclusões, uma coisa de cada vez. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que ela já mencionou para vocês, só que eu vou fragmentar, tudo bem? Já o tecido conjuntivo, que está abaixo do tecido epitelial. Eu tenho o tecido epitelial e eu tenho o tecido conjuntivo. Lembrando, ó, uma dica que é importante, o tecido epitelial, ele é avascular. Professor Eduardo, eu não sei o que é avascular. Fica tranquilo. Avascular não possui vasos sanguíneos. Essas células, elas são nutridas como? De que forma elas são nutridas? Elas são nutridas através do tecido conjuntivo que está abaixo, está subjacente ao tecido epitelial. Já no tecido conjuntivo, vocês observem que as células, elas estão mais distantes uma da outra. Portanto, na verdade, eu posso dizer que eu tenho mais líquido entre as células, eu tenho mais um meio interstício, eu tenho mais líquido intersticial, extracelular. Quer dizer, eu tenho uma célula A, tenho uma célula B. No tecido epitelial, elas estão assim. No tecido conjuntivo, elas estão assim. E o tecido epitelial é avascular. E o tecido conjuntivo é vascular. Esse tecido conjuntivo que nutre o tecido epitelial pelo um processo. Agora eu vou repetir, vou falar lentamente para vocês.
O tecido epitelial é nutrido pelo tecido conjuntivo, que está abaixo dele. O nome do processo que se dá chama-se difusão. Ah, eu sou o tecido epitelial, eu estou sendo nutrido pelo tecido conjuntivo, pelo um processo, tá certo? Pelo um processo químico, é físico-químico, na verdade, que é a diferença de concentração. Acho que vocês viram lá com o professor Ricardo, tá certo? A questão de difusão, de osmose, né? Princípio de difusão facilitada, enfim, todo aquele processo. Então, esse processo é um processo físico-químico que da qual os nutrientes perpassam para o tecido epitelial por difusão. Tecido epitelial avascular, tecido conjuntivo avascular. Novamente, aqui eu faço um apelo a vocês, meus amigos, que toda vez que tiver uma dúvida, pode abrir teu áudio aí, que como eu projetei aqui em tela grande, eu não estou sem acesso ao chat, tá? Os tecidos formam os órgãos e sistema. Tranquilo? Até aqui, pessoal, eu estou apoiado primeiro em tecido epitelial e tecido conjuntivo. Depois eu vou para tecido muscular e nervoso. Eu não vou misturar. É muita informação e a última coisa que eu quero é dar um nó na sua cabeça, tá? Não vou fazer isso. Então, pessoal, olha aqui. Relação entre estrutura e função. Ok? Você viu comigo que é necessário, ó, que a função principal do pulmão é a captação de oxigênio e a eliminação de CO2 pelo sangue. Aqui, você tem que entender o que é sangue arterial e sangue venoso, tá? Mas não vou entrar nessa seara. Observe, pessoal, que eu vou ter umas células. Professor Eduardo, esses pretinhos aqui, essa coloração aqui, o que é isso? São núcleos. São núcleos. Se eu ampliar aqui esse núcleo, posso determinar que tipo, posso classificar esse tecido. Eu posso classificar esse tecido. Eu posso classificar. Tá? Então, aqui nós vamos ter capilares, evidentemente. Claro que isso nós não conseguimos fazer olhando para essas lâminas. Essas lâminas, elas estão basicamente muito espaçadas. Aqui eu tenho um alvéolo, onde ocorre um processo chamado de hematose, tá certo? Que é a troca do oxigênio pelo o CO2, também por difusão, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que existe uma célula no corpo humano que é anucleada, que é a hemácia. A hemácia, ela nasce, ela quase matura nucleada, mas ela perde o núcleo. Por que ela perde o núcleo? Ela perde o núcleo por um único motivo. Ela perde o núcleo porque o núcleo, tá certo? O espaço do núcleo é necessário para que ocupe oxigênio. Eu vou ter uma hemoglobina, que é uma proteína, tá certo? Lá do doutor Diego, tá? O doutor Carlos Diego, ele tá dando bioquímica para vocês. Ele tá falando de olha, já me metendo. Doutor Carlos Diego vai colocar na prova. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Ele vai querer saber a diferença de cada uma. Tá certo? Muito cuidado, principalmente da estrutura primária para a secundária. As pontes disulfídicas. Eu estou vendo uma questão como essa. Ou mais. Tá bom, senhoras e senhores? Tome nota. Essas aulas vão estar gravadas e depois vocês passam um feedback, tá? Pra gente tá tirando as dúvidas para vocês, tá bom? De vocês. Histologia, como eu disse, ela tá ali desde acabei de falar da bioquímica, tá certo? Até desvendar processos patológicos, tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém sabe o que é biópsia? Vocês vão fazer isso na profissão de vocês vão fazer isso sempre, tá certo? Vocês sabem o que é biópsia? Eu sei, professor.
Por favor, senhorita. É quando retira um pedaço do tecido e leva para o laboratório fazer uma análise para ver se tem algum Se nódulo, tem se é alguma maligno. alteração, não é isso? Perfeito. Como é teu nome? Johanny. Johanny. Johanny, você está completamente correta. A Johanny foi feliz, extremamente feliz na abordagem da resposta. É exatamente a biópsia, pessoal, é a retirada, é o processo cirúrgico, tá certo? Onde você retira um fragmento, tá certo? E manda para o laboratório da qual, Johanny, eu só a complementar aqui, onde vai sair um resultado. Esse resultado eu chamo resultado histopatológico, tá bom? Então é um resultado histopatológico. Nós não temos. Ah, saiu o resultado da biópsia? Errado. Saiu o resultado do histopatológico. É essa a forma como você deve se pôr. A biópsia nada mais é do que o quê? A remoção. E aí, quando a gente fala da remoção, é necessário que vocês saibam que a professora Jamila vai cobrar de vocês em que solução você tem que colocar esse fragmento, tá? Por exemplo, você vai colocar sempre no formol, vou lhe dar as concentrações daqui a pouco, sempre numa proporção de 1:10 em volume em relação à massa. O pedaço que você tirou, o líquido, o formaldeído que tem que dar lá, tem que ser 10 vezes o volume da qual o fragmento, o tamanho o volume do fragmento que você tirou. Perfeito? E aqui, pessoal, quando a gente fala, evidentemente, a gente tem que olhar a questão da microscopia. Tá aqui essa figura. Aula de laboratório, a primeira aula que nós vamos gravar, tá? Que vocês já tiveram, mas nós vamos fazer um feedback. Vocês já tiveram a aula da professora Jamila sobre todos o aparato do microscópio? Sim ou não? Sim. Já tiveram, ótimo. Já tiveram aula de lâminas, todas as lâminas? Todas as lâminas, acho que não. Ela falou mais sobre a estrutura do microscópio. Do microscópio. Pronto. Então, eu vou direto para lâminas, tá bom, pessoal? Eu não vou falar da estrutura do microscópio. Eu posso, eventualmente, depende do contexto de vocês, se muitos alunos quiserem essa aula, não tem problema. É só me dar um alô aí, eu quero aula quero mais uma aula gravada sobre a microscopia, eu faço essa aula, tá? Lembrando, pessoal, que as nossas aulas, elas são totalmente direcionadas para a ementa do curso, para o que a professora está ali trabalhando, tá bom? Não é uma coisa aleatória. Então é o seguinte, pessoal, como eu disse... Pois não? A minha dúvida é mais na questão da coloração, que eu ainda tenho um pouquinho de dúvida. Pronto, nós vamos chegar na coloração e você nunca vai esquecer na vida, tá bom? Então, nós vamos aqui da microscopia, tá, pessoal? A questão da resolução, a questão dos vários tipos de microscópio que nós vamos ter, de varredura, de campo escuro, tá bom? Então, isso é interessante que você tenha. Aqui, cuidado, tudo isso vai cair, e tudo isso é passível de cair na prova da professora Jamila, tá bom? Fixadores, meio de inclusão, a questão de fazer os cortes, tá certo? Esses cortes se dá por um equipamento chamado microtomos, tá? Só um minuto, deixa eu ver quem é que está pedindo aqui a permissão para entrar. Pronto. Voltemos aqui para... E corantes, que foi a pergunta da senhorita há pouco, tá certo? Nós vamos entrar nessa parte agora, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Inclusive, eu coloquei lá na sondagem de histologia já questões envolvendo coloração. Isso aqui, pessoal, você pode ter certeza absoluta que estará presente. Você pode ter certeza que isso aqui vai estar presente na prova da professora Jamila.
Como o senhor sabe, professor? Simples. Está na ementa. Ela não pode deixar de colocar isso. Ela vai colocar corantes, ela vai colocar fixadores, meios de inclusão, como é que se dá os meios de inclusão, tá? Tudo isso aqui vai cair. Não tenha dúvida, tá? Esse material, pessoal, esse nivelamento, há 5 anos. São 5 anos que eu dou esse nivelamento. E graças a Deus, durante esses 5 anos, assim, a disciplina, o nivelamento, que entra como uma disciplina não obrigatória, ela tem tido muito sucesso. O que eu encontro de alunos, Eduardo, a prova estava ótima, valeu, foi boa. Não, valeu vocês que deram atenção, valeram vocês que estão imersos nesse mundo, tá certo? Eu só sou uma pequena ferramenta, uma pequena alavanca, tá certo? Mas o mérito não é meu, o mérito é de vocês, alunos, tá bom? Então, acredite, são 5 anos que a gente tem visto todas as provas. Eu vejo todas as provas. Ah, o senhor vê a prova? Vejo depois, eu não vejo antes, eu não tenho acesso às provas. Mas as coisas sempre andam no mesmo caminho, tá certo? Porque tem um documento a ser seguido, que é a ementa. Tá? Agora, vamos lá. Fixação, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, cuidado, tá? Fixação, essa fixação aqui é fundamental para vocês. O tecido é imerso em uma solução fixadora. Primeiro passo, olha como é que eu fui bem, eu não quis complicar a vida de vocês aqui, tem mais alguém pedindo para eu entrar aqui... Sei lá, não parei de tocar. Qualquer matei. Então, deixa eu só permitir mais essa pessoa. Vitor Hugo. Muito bem, pessoal. E agora eu não vou mais... Então, vamos lá. Tá ok? Não é aqui. É aqui. Então, pessoal, preste bastante atenção. O tecido é imerso em uma solução fixadora, tá certo? Algo que você tem que entender. Quando a célula é morta e quando a célula é viva. Existe essa diferença, tá bom? Já eu vou falar em relação a isso. A principal função dos fixadores é insolubilizar as proteínas dos tecidos. Pessoal, o que é solubilizar? Eu pego aqui um copo com água, pego uma colherinha de sal, dissolvo. O sal, a água consegue solubilizar o sal? Sim ou não? Sim. Quando eu pego algo, uma substância, uma solução, estou com uma solução fixadora aqui, do meu álcool gel aqui, uma solução fixadora, estou com a solução fixadora aqui, e eu coloco a proteína aqui dentro. Essa solução, ela não vai conseguir dissolver a proteína. Então, essa solução é uma solução fixadora. Qual a principal propriedade de uma solução fixadora? Não solubilizar a proteína. Por isso que ele chamou de insolubilizar. Insolubilizar. Certo, queridos? Já vi questões desse jeito em prova. Qual a principal função dos fixadores? Vixe Maria, meu Deus. Fixar. Não, claro, o nome já está dizendo que é fixar. Não, pessoal, eu tenho que manter a integridade das proteínas. Se eu não mantiver a integridade das proteínas, evidentemente que eu não vou conseguir fazer a fixação devida, tá bom? E não vou conseguir caracterizar, tá certo, aquele tecido. As proteínas são as principais componentes responsáveis pela estrutura das células e tecido. Por isso, pessoal, que eu consigo, tá certo, nomenclaturar, eu consigo ver se existe alguma anomalia,
porque são as proteínas que vão me dar a estrutura, a morfologia. Aquela célula tá para ter uma morfologia X e ela se apresenta com a morfologia Y. Existe uma variação. Opa, tem alguma coisa aqui errada, tá certo? Então, vamos nos ater a isso. Um dos melhores fixadores para o trabalho de rotina do uso do microscópio óptico é o formaldeído. Formol, o vulgo formol. Olha quanto. Quantos por cento, pessoal? 4% em solução tampão. Resumo dessa lâmina. Fixação. Fixação. O tecido tem que ser imerso em uma solução. Essa solução ela tem que ter uma propriedade de manter a integridade das proteínas. Proteínas estas que vão dar toda a estrutura, da célula. Fui claro que vai dar toda a estrutura da célula e do tecido propriamente dito. Quer dizer que essa solução não consegue dissolver e não pode dissolver as proteínas. Tá certo, pessoal? Um dos melhores fixadores no trabalho de rotina é o formaldeído, como eu disse anteriormente, que eu ainda falaria a respeito. Lembrando que o formaldeído, tá certo? É um aldeído, tá certo? É de um grupo funcional, lá no nivelamento do professor Ricardo Lira, ele deve estar falando sobre grupos funcionais, tá certo? E esse grupo, é importante que você saiba dos grupos funcionais. Aldeído, tá certo? É a carbonila, C-O, ligada a um hidrogênio, tá? Isso aqui, nós temos a carbonila, isso aqui é a carbonila, ligado a quem? Quando essa carbonila está ligado ao hidrogênio, tá certo? Doutor aldeído, a 4% em uma solução tamponada. Meu Deus do céu, eu ouvi isso em algum canto, professor Eduardo, solução tampão. Outra questão do professor Carlos Diego. Solução tampão. Vai cair. Tá bom? Professor Eduardo, o senhor tem como fazer um simuladão aí e tal? Relaxa, estou preparando algo bacana para vocês, tá certo? Dentro da minha seara. Tá? Dentro da minha seara, a solução tampão não me custa nada colocar uma questãozinha lá, assim, mais ou menos, magiano, o que você pode encontrar lá no doutor Carlos Diego. Perfeito? Muito bem, pessoal. Nós fizemos primeiro, qual foi o primeiro processo? Processo 1, fixação. Processo 2, inclusão. Primeiro processo, fixação. Segundo processo, inclusão. Quais são os processos da inclusão? A água é removida do tecido com álcool. A professora Jamila falou sobre isso. Em diferentes concentrações e diferentes percentuais de álcool. O tecido, pessoal, ele é colocado, tá, para desidratar com xilol, que é um álcool, outro tipo de álcool. O tecido é incluído em meio firme. Normalmente, em meio firme, é usado parafina. Tá certo? É parafinado para depois ser cortado em pequenas lâminas para ser montado a placa. Tá certo? A placa histológica. Então, primeiro passo, olha aí, pessoal. Inclusão, fixação. Segundo passo, inclusão. Lembrando que cada um tem suas características peculiares que aqui nós estamos a tratar. Perfeito? Show de bola. Turma, tranquilo até aqui? Posso continuar? Sim? Dúvidas? Sem dúvidas? Não, prof, tá tranquilo. Beleza, obrigado. Obrigado pela gentileza. Tá? Então, é o seguinte, os cortes, pessoal, olha aí, o tecido é seccionado em cortes finos, esses cortes chegam de 5 a 8 micro,
Por que tu colocou isso, professor Eduardo? Por um único motivo, porque isso caiu em concurso. Eu acho uma coisa assim, sem finalidade. Mas eu trago aqui para vocês. Então, ele é cortado em pequenos blocos, ó, laminado, tá? É um equipamento específico que faz esses cortes, fitas de corte fino, onde nós vamos pegar e selecionar os melhores, tá? Nós vamos olhar no microscópio ali, vamos ver qual é o que ficou mais bem definido, tá certo? Para montarmos ali a nossa lâmina. Olha aqui como é legal. Os cortes saem, tá certo? Da forma ondulada. Os cortes são esticados em banho-maria com água quente, tá certo? Ah, professor, eu não quero trabalhar nisso, mas infelizmente você tem que conhecer todo o processo, tá? Você tem que conhecer o processo da fixação, da inclusão e da montagem, tá certo? Pelo menos a sequência. E agora, os cortes são corados para permitir que se observe os detalhes dos tecidos. Aquela pessoa que não sei qual, a aluna que me perguntou, professor, eu tenho dúvida se esse negócio de corante. Nós já vamos entrar na coloração. Vamos fazer um feedback. Bora voltar. Fixação. Qual o outro? Bora, alguém me ajuda? Inclusão. Qual o segundo processo? Inclusão. Inclusão. Qual o terceiro? Cortes. Hã? Cortes. Corte. O quarto. Quarto é a coloração. E a montagem? Ficou aonde? Deixa. A montagem não é só os cortes, tá certo? Eu tenho que ter o corte esticado em banho-maria com água quente, tá bom? Não esquece disso, tá bom? Não só basta a gente cortar. É necessário cortar e depois montar para depois o quê? Corar. Tá bom, senhorita? Fantástico. Adorei a participação. Vamos participar, galera. Ó, parte fundamental da nossa aula chegou aqui. Se você entender isso aqui, eu dou aula por encerrado. Então, pessoal, o que é pH? pH é uma tabela logarítmica, tá certo? Que significa logaritmo. pH, tem livros que dizem que é concentração hidrogeniônica. pH significa logaritmo neperiano da concentração hidrogeniônica. Não precisa saber desse nome. Relaxa, esqueça. pH me diz o seguinte: se uma dada solução ela é básica, se ela é neutra ou se ela é ácida. O pH, a tabela de pH, varia de 0 a 14, passando por 7. De 0 a 7, ele é ácido. Em 7, ele é neutro. De 7 a 14 é básico. Ah, professor, eu ouvi dizer que básico pode ser também chamado de alcalino. Exato. Essas duas denominações. Para cá. 0 a 7. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. 7 a 14. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino é, mais básico é. 0 a 14. 0 a 7, ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. De 7 a 14, quanto mais próximo de 14, mais básico. Beleza? A maioria dos corantes funciona como ácido e base. Olha aí, ó. Ácido e base. Os corantes fazem ligações salinas com os radicais ionizados presentes nos tecidos. Professor Eduardo, eu preciso saber disso. Eu coloquei isso por descargo de consciência. Então, você precisa saber que corante faz uma ligação. Tá certo? Não precisa saber com radicais ionizados. Não precisa saber. O que você precisa saber é que faz ligação. Tá certo? Senão ele não vai conseguir corar. Concorda?
Os componentes dos tecidos que coram com corantes básicos são chamados de basófilos. Os componentes dos tecidos que coram com corantes ácidos são chamados de acidófilos. Calma. Um corante que cora em meio básico, com corante básico, eles são chamados, esse tecido, ele é um tecido basófilo. Ele é um tecido basófilo. Aquele tecido que cora em meio ácido, ele é chamado acidófilo. Acidófilo. Beleza, galera? Então, eu tenho um tecido... então, eu tenho dois tecidos. Eu tenho um tecido basófilo, aquele que cora entre 0 e 14, entre 7 e 14, né? 7 e 14 é básico. 7 e 14 é básico. 7 e 14 é básico. É basófilo. Aquele tecidos que vai corar de 0 a 7, próximo de 7, porque 7 é neutro, eu digo 6,9 alguma coisa. Então, aquele que vai corar entre 0 e próximo de 7, ele é acidófilo. Acidófilo. Professor, então, não, no caso, os basófilos seriam os citoplasmas e os acidófilos o núcleo? Exatamente, senhorita. Exatamente. Exatamente isso. E aí a gente vem para essa lâmina, vem de encontro com a tua fala, que é o sistema HE. HE? O que é HE? H de hematoxilina e E de eosina. Então, o sistema HE significa, eu tenho dois corantes, dois corantes. O primeiro é hematoxilina e o segundo é eosina. Hematoxilina, eosina. Sistema HE. Sistema HE. A hematoxilina e eosina é a coloração mais usada. Vale ressaltar. Escutem bem o que eu estou dizendo. Para células mortas. Para células mortas. Para células mortas. Porque se eu tiver que corar células vivas, eu tenho que usar outro corante. Outro corante. Já vamos chegar nele. A hematoxilina é a eosina coloração mais usada. A hematoxilina é um corante o quê? Básico, é ou não é? Cora componentes ácidos, como o núcleo. Olha aqui, ó. Cora componentes ácidos, como o núcleo. Pessoal, se o núcleo é ácido, ele é acidófilo ou basófilo? Acidófilo. Ele é o quê? Basófilo. Opa! Calma aí. Cora, componente ácido. Vamos voltar. Sem pressa. Calma, relaxa. Relaxa. Os componentes do tecido que coram com corantes básicos são chamados o quê? Basófilos. Os componentes dos tecidos que coram com corante ácido são chamados de quê? Acidófilos. Certo? São chamados de acidófilos, com corante ácidos. Certo? Voltar aqui. Pessoal, a hematoxilina é básica? Ó, corante básico. Corantes básicos, componentes dos tecidos que coram com corantes básicos são chamados de basófilos. Então, vamos lá. Hematoxilina é um corante o quê, pessoal? Básico, que vai corar ambiente componente ácido. O núcleo é ácido, então esse meio ele vai ser basófilo ou acidófilo? Basófilo. Basófilo. Agora eu entendi. Quer dizer que a hematoxilina, ela é básica. Ela é básica. Básico cora o que é ácido. Básico cora o que é ácido. Certo?
básico cora o que é ácido. Se ele é básico, se o corante é básico, aquela região que foi corada, que certamente será ácida, ela é considerada como basófila. Foi claro? Sim ou não? Até aqui, pessoal. Quem não tiver entendido, por favor. Eu não entendi ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos prestar atenção. Relaxa. Eu tenho dois corantes, certo? Hematoxilina e a eosina. Certo, senhorita? Vamos lá, para quem não entendeu. Vou explicar totalmente diferente. Tá? Vou pegar esse álcool. Esse álcool aqui, vou dizer que aqui seja hematoxilina. Vou dizer aqui que seja hematoxilina. Aqui é hematoxilina. Hematoxilina. Vou colocar algo dentro dele. Vou pegar um tecido. Que é um tecido. Certo? Que é o núcleo. Vou dizer que aqui é o núcleo. Certo? Aqui é o núcleo. O núcleo nós já sabemos que é ácido. Concorda comigo? Todo mundo concorda comigo que o núcleo é ácido? Por que o núcleo é ácido? Devido ao material genético. O material genético é ácido. Ácido desoxirribonucleico e RNA. Ácido ribonucleico. É ácido. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Esse ácido, esse material genético, que é ácido, esse núcleo, ele só pode ser corado com algo básico. Com algo básico. Fui claro? Até aqui, deu para entender? Sim ou não? Sim. Sim? Ótimo. Então, eu tenho a hematoxilina, ó. Hematoxilina. A hematoxilina é básica. É básica. Eu vou jogar o núcleo, ó. Vou jogar aqui o meu núcleo aqui dentro. Trup. Ah, que legal, eu tô vendo. Corou. Ó, pretinho, ficou pretinho, corou. Por que corou? Porque o que eu joguei era ácido e a hematoxilina é básica. Então, o que eu joguei lá dentro, que vocês estão vendo aí, que eu espero que sim, tá certo? Nessa minha manobra laboratorial, meio que bugiganga, né? Então, vocês observem necessariamente que vocês estão vendo a hematoxilina, que é básica, o que foi corado, que é ácido. Aí eu digo o seguinte, esse cara que foi corado, que vocês estão vendo aqui, pretinho, tá certo? Eu digo que ele é acidófilo ou basófilo? Ele é basófilo porque ele foi corado em meio o quê? Básico. Deu para entender? Ele é basófilo porque ele foi corado em meio o quê? Básico. Foi claro? Você entendeu agora, senhorita? Ou não? Sim. Se não, eu explico de outro jeito. Se não, eu explico de outro jeito. Certo? Ok? Então, hematoxilina é básica. Ela vai corar ambientes ácidos. A eosina é o contrário, pessoal. A eosina é ácida. A eosina já é ácida. Ó, só o fato de saber que a eosina é ácida, pergunta, ela vai corar meio neutro, ácido ou alcalino? Alcalino. Alcalino. Corante básico cora meio ácido. Corante básico cora meio ácido. Corante ácido cora meio básico. A hematoxilina, que é básica, vai corar o núcleo, que é ácido. A eosina, que é ácida, vai corar o meio básico. Então, quem é o meio básico? O citoplasma. Então, o sistema H pessoal, o citoplasma, ele vai ser um acidófilo ou um basófilo? Acidófilo. Acidófilo, olha aí, que coisa chique. Quer dizer, ele vai ser acidófilo porque ele se cora em meio ácido, ó.
acidófilo. Acidófilo. Ele se cora em meio, ele tem afinidade. Beleza, gente? Me diga uma coisa, vamos ser francos. Sistema HE, tem dúvida? Hematoxilina, é ácido ou básico? Hematoxilina, vamos tirar dessa tela para vocês não pescarem. Vamos lá. Hematoxilina, é ácido ou básico? Básico. Básico. Eosina, é ácido ou básico? Ácido. Ácido. A célula tem dois meios, o citoplasma e o núcleo. O citoplasma e o núcleo. O citoplasma e o núcleo. O citoplasma é ácido ou básico? Básico. Básico. O núcleo é ácido ou básico? Ácido. Ácido. Show de bola, galera. Vamos lá. Eu quero corar o núcleo. Eu quero corar o núcleo. O núcleo é ácido. Eu vou usar um corante ácido ou um corante básico? Básico. Os opostos Qual se é o atraem. corante básico que eu tenho? Eosina ou hematoxilina? Hematoxilina. Hematoxilina cora o núcleo, que é ácido. Qual o nome do corante que eu utilizo para corar o citoplasma? Eosina. Eosina, porque ela é ácida ou básica? Porque ela é ácida. Ela é ácida. Show de bola. Respira, relaxa, calma, absorve. Hematoxilina, eosina. A informação está aí. Guarde-a. Tá bom? E depois nós vamos aplicar isso. Dúvidas, pessoal, até aqui? A aluna, eu não sei qual era, que no início, professor, eu estou com dúvida naquela questão de corantes. Eu sei que você está me ouvindo. Sanou sua dúvida? Curou sua dúvida? Sim, deu certo. Oh, coisa boa! Eu espero, francamente, que eu tenha... que vocês, tenham conseguido aí desvendar as dúvidas, desmascarar essas dúvidas aí, derrubá-las, né? Sobre a coloração do sistema HE. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Olha aqui. Pessoal, a professora Jamila, ela não costuma trabalhar com essa parte do tricômico de Mason, tá? Mas se usa ela... Oi? Vai pôr esse PDF na plataforma? Sim, vocês querem esse PDF? Posso pôr. Eu coloquei isso por um único motivo, gente. Sabe por quê? Porque pode cair isso aqui, ó. Como assim cair isso aqui? Ela pode confundir vocês com isso aqui, deu para entender? Ela pode colocar alternativa fazendo fucsina ácida, verde luz. Deu para entender, gente? Então, só para confundir vocês. Por isso que ela pode botar lá os constituintes de Mason. Aí tu fica, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa a ver? Aquelas típica pegadinha mesmo, mas vocês têm que ter conhecimento. Esse material, pessoal, levou um tempinho. A gente sempre, todo ano, todo semestre, eu venho melhorando ele. E para esse semestre de vocês, eu trouxe isso aqui, né? Inclusive, lá quem está assistindo essa aula vai ter sucesso na resolução de uma das questões que eu coloquei lá na sondagem de histologia, tá certo? Que fala basicamente dos constituintes de Mason, tá? Mas eu vou disponibilizar, a pedido aí de vocês, eu disponibilizo esse PDF aí para vocês, tá? Na verdade, ele está na forma de PowerPoint, pode ser? Ou vocês querem que fique no formato de PDF mesmo? PDF é melhor, professor. PDF é melhor, né? Então, eu converto, não tem problema nenhum, converto em PDF e disponibilizo ainda hoje para vocês, tá bom? Até meia-noite eu consigo disponibilizar. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí. Agora a gente tem um problemazinho aqui. Por
aqui. A professora Jamile pediu para vocês comprarem um caderno de desenho, não pediu? Pediram ou não? Sim. Sim. Vocês iriam olhar lá uma lâmina com essa imagem aqui, certo? E essa imagem, quando se fala de cartilagem, pelo amor de Deus, não esqueça disso. A cartilagem é corada, certo? Ela tem fibras. A cartilagem é fibras elásticas. Forma, que cor? Púrpura e marrom. E é corada basicamente com a fucsina e a ressocina. Não esqueçam disso. Dessa lâmina, é só isso que eu preciso que vocês saibam. Quando você olhar uma lâmina desse jeito, parecendo uma teia de aranha, tá certo? Saiba que é tecido o quê? Conjuntivo. Saiba que é tecido conjuntivo. Ok? E ele é corado, basicamente, tá certo? Pela fucsina e pela ressocina. Fucsina e ressocina. Ok? Quer dizer, professor Eduardo, que não só existe o sistema HE. Não. Existem outros sistemas específicos para determinados tipos de fibras, de tecidos. Ok? Então, que isso fique bem claro para vocês. Por exemplo, uma fibra elástica, né, no caso aí de um tipo específico de cartilagem, que há vários tipos de cartilagem, basicamente eu vou ter a fucsina e a ressocina como corantes, tá certo? Vamos embora. Aqui eu coloco, ó, fibras reticulares. Quando eu olho para cá, ó, quando eu olho para essa lâmina aqui, gente, para essa lâmina aqui, se aparecer lá na prova, uma lâmina como essa, certo? Ela foi corada com o quê? Se é fibra, ela foi corada com quem? Fucsina. Fucsina e fucsina. Show de bola, questão de prova. Questão de prova. Aqui, foi corado com quem? Vai? Também não. Ressocina e quem? Fucsina. Fucsina. Aqui. Ressocina e o quê? Fucsina. Tendo essa cor aqui, pessoal, púrpura marrom, é fucsina e ressocina. Púrpura marrom, fucsina e ressocina. Não pense duas vezes. Não pense duas vezes. Tá bom? Ok? Tem a questão dos sais de pratos também, que são utilizados. Bem, pessoal, bem, pessoal, bem, pessoal. Vocês chegaram a fazer esfregaço a parte da professora em que ela usou o azul de metileno? Sim ou não? Não? Eu me lembro. Não. Não. Gente, no laboratório, a professora ainda iria fazer essa atividade com vocês, laboratorial. Ela ia pegar saliva de vocês, um esfregaço, normalmente da mucosa, tá? Da mucosa da bochecha, tá certo? Esfregaço, ele fazia um esfregaçozinho lá, ia colocar na lâmina, e você ia colocar um corante, tá certo? Cuidado, é um composto contendo a eosina e o azul de metileno, tá? Esse complexo, ele cora células vivas. Cuidado com o que eu estou falando. Lá atrás, para corar núcleo e citoplasma, nós usamos o sistema HE. Tá certo? O sistema HE, isto é, hematoxilina, que vai corar o núcleo, e a eosina, que vai corar o citoplasma. Isso em células mortas. Para células vivas, como no caso do esfregaço do sangue ali, quando você tira
né, uma gotinha do teu sangue, ou até utilizando as células da mucosa oral, tá certo? Você vai utilizar um outro sistema, que é um complexo com eosina e azul de metileno. Muito cuidado em relação a isso, por gentileza, se ligue nesse slide, tá bom? Então, o azul de metileno, ele é exclusivamente para corar células vivas, tá bom? Que isso fique bem claro para vocês, ok? Então, nesse contexto, pessoal, aqui a interpretação dos cortes, e quando eu falo de interpretação de cortes, eu venho de encontro, pessoal, com a anatomia. Vocês lembram do corte sagital, dos eixos, tá certo? Isso é extremamente importante. O corte pode ser sagital, pode ser o quê? Transversal. Cuidado em relação, pode ser coronariano, tá certo? Então, esses tipos e os eixos de corte, ele vai aqui para a histologia também, tá? Então, as imagens, como eu estou cortando aquele tecido, como o corte vai vir, eu tenho que ter uma alusão em relação a isso, tá bom? Então, principalmente em glândulas, tá? Cortes, aqui interpretação dos cortes, nesse sentido, corte de um tubo reto, olha aqui como fica, ó. Você corta o tubo e olha o tubo, tá certo? Você corta o tubo, tá? E olha o tubo de outra perspectiva, né? Então, todos, eu coloquei essa imagem, e essa imagem é uma imagem que eu consegui em uma plataforma de engenharia, mas eu achei bem bacana porque consegue nos dar um perfil bem clássico dos tipos de corte da histologia, tá bom? Então, aqui fica a minha bibliografia, tá bom? Microscópio, aqui eu tenho só um, né? São vários, né? São vários, manter minhas anotações. E aí, pessoal, uma coisa que eu vou pedir encarecidamente a todos vocês, deixa eu cancelar isso aqui e voltar para a nossa aulinha. Galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Tá tudo tranquilo? Como é que foi a aula hoje? Foi tranquilo para vocês? Foi proveitosa? Foi tranquilo. Sim. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu me deixo à disposição. E as aulas, na próxima semana, eu vou estar na faculdade gravando, gente. Muito obrigada, Amanda, pelas palavras. Isso só me fortalece. Valeu, Isaac. Eu vou estar gravando as aulas práticas, tá certo? E depois a gente vai entrar online, tá certo? Quando eu tiver certeza que vocês estão afiados, aí a gente vai entrar online para fazer uma gincana online, tá certo? Vamos aprender juntos, vamos se largar tão cedo, tá certo? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, meu muito obrigado. Tenham, assim, um excelente dia, tá?